No mês de janeiro, a cor roxa representa o combate à hanseníase. Para chamar a atenção na luta contra a doença, o Centro Nacional de Referência em Dermatologia Sanitária e Hanseníase do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, o CREDEST, está promovendo uma série de atividades dentro da Semana da Hanseníase. O Rafael Zardini é psicólogo do CREDEST e é com quem a gente conversa agora. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo com o tema Todos contra a Hanseníase. Que atividades estão previstas até sexta-feira? Olá, Eliane. Do dia 21 ao dia 25 de janeiro, de segunda a sexta, o CREDEST, junto com instituições parceiras, estará realizando a Semana Mundial de Combate ao Preconceito e à Hanseníase, e nós estaremos envolvidos em várias atividades, basicamente em duas frentes. Numa primeira frente, nós realizaremos no CREDEST um treinamento das equipes de saúde de Uberlândia e região para o reconhecimento e o diagnóstico precoce da doença e para auxiliar o CREDEST no atendimento da população adscrita ao CREDEST. Em uma outra frente, nós estaremos realizando, junto com a Prefeitura Municipal, ações nas unidades básicas de saúde da cidade, sendo que no dia 21 haverá uma abertura oficial aberta à população na UBSF do bairro Lagoinha, e no dia 25 o encerramento oficial na UBSF do bairro Shopping Park. Então a população vai poder participar dessa outra frente, que são esses atendimentos que serão realizados nas unidades básicas de saúde. Isso, nas unidades básicas de saúde estarão sendo realizadas ações de educação em saúde, incentivando a população a conhecer a doença, a se observar em relação a possíveis sintomas relacionados à doença e orientar essa população que se trata de uma doença presente ainda, e que precisa de um tratamento bastante rápido. Pois é, e é justamente isso. Ainda é necessário chamar a atenção com relação à hanseníase? Muito. De maneira geral, a hanseníase é uma doença negligenciada, de vários aspectos. É uma doença que tem uma alta carga de estigma, historicamente há uma história construída, e ela é ainda muito presente na população. No caso de Uberlândia, o índice de detecção, o número de casos novos, ainda é considerado alto. Nós temos um índice de detecção de 10,8 a cada 100 mil habitantes, sendo que o preconizado como ideal é um número abaixo de 2 casos para cada 100 mil habitantes. Um índice muito alto, não é? Sim, ainda muito alto. E existe ainda um agravante que muitos desses pacientes chegam em estado grave, com sequelas graves, muitas vezes irreversíveis. Mas é importante que se diga que, de maneira geral, a hanseníase tem cura, em que, independente do estágio que o paciente chega, a doença é curada. Mas, infelizmente, algumas sequelas, depois de instaladas, não são reversíveis. E o paciente precisa se adaptar e viver com elas continuamente. A gente não pode nem estar falando sobre essa questão do sintoma, porque pode até estar assustando as pessoas. Mas o que poderia chamar a atenção de um paciente para ele perceber que ele está com hanseníase? A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria chamada bacilo de Hansen e ela é adquirida pelas vias aéreas superiores, pela respiração. É uma doença que atinge pele e nervos periféricos. E é muito comum as pessoas ficarem interessadas nas manchas. O principal sintoma seria manchas, mas não é o único. A doença pode ter outros sinais no seu início. Então, inicialmente falando sobre as manchas, são manchas brancas, avermelhadas ou acastanhadas que podem aparecer em qualquer região do corpo. Essas manchas têm uma característica, elas são, em termos de sensibilidade, em geral elas são anestésicas, a pessoa não sente o lugar dessa mancha, ela perde a sensibilidade, ou em alguns casos ela pode ter muita sensibilidade, o pelo dessa região cai, o paciente pode ficar com uma secura característica também dessa mancha. Então, o único sintoma não é a mancha acaba sendo mais comumente divulgado em relação à doença. Mas o paciente pode ter perda de sensibilidade em alguma região da pele, perda de pelos, uma secura característica da doença, um aumento da sensibilidade ou, mais comum, a diminuição da sensibilidade sem que a mancha esteja presente. O paciente pode, por exemplo, ter uma dormência em mãos e pés, ele anda e perde o chinelo, não sente, ele se queima e não vê que queimou. E isso também pode ser uma característica da doença, uma vez que ela afeta nervos periféricos responsáveis pela sensibilidade
e o paciente pode não necessariamente ter manchas. Rafael, só para a gente encerrar, passa o contato do CREDEST, caso as pessoas tenham interesse em ir até lá, para ver, né, se ela apresenta algum sintoma, até para ela ter esse contato e saber mais sobre a doença. O CREDEST hoje está localizado na Rua Capricórnio, no bairro Jardim Brasília, número 94. Tem algum telefone? 3239-1311 ou 3239-1312. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui na FM Universitária. Eu que agradeço, Eliane. Eu sou Eliane Moreira e este é o boletim informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Só lembrando que esta entrevista está disponível também no site comunica.ufo.br.